Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha aqui mais uma vez a gente voltando para o nosso livro. A gente já falou sobre o folclore nas últimas aulas, falamos sobre as manifestações folclóricas e como a gente vem trabalhando há muito tempo com isso, não foi nenhum assunto diferente, não foi nenhum assunto difícil de vocês compreenderem. Nós vimos como foi que o folclore foi enriquecido aqui no Brasil, através dos colonizadores que vieram para cá, enriqueceram o nosso folclore, tá? E hoje nós vamos falar sobre a brasilidade de Heitor Villa-Lobos, né? Vamos conhecer o trabalho de Villa-Lobos. No tema anterior, você conheceu alguns trabalhos de Carlos Gomes, que descobriu que esse músico se dedicou à criação de obras que se relacionam com a história do nosso país. Outro músico que criou peças musicais que retratam o Brasil foi Heitor Villa-Lobos, tá? Considerado um dos mais importantes compositores eruditos da música brasileira. Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro e o pai foi seu primeiro professor de música. Ainda na infância, graças a uma tia, ele conheceu a obra do alemão Johann Sebastian Bach, tá? Um dos músicos que mais influenciaram sua obra e que você conhecerá ainda nesse tempo. Na unidade 1, você aprendeu que Villa-Lobos foi um dos artistas que participou da Semana de Arte Moderna, da semana de 1922, tá? Ele foi convidado pelo escritor Graça Aranha, um dos organizadores do evento, nos 3 espetáculos que participou. O artista apresentou diversas obras autorais. Também participaram da Semana de Arte Moderna músicos como Guiomar Novaes e Hernani Braga. Aí nós temos a propaganda, né, do show, da apresentação de Villa-Lobos no Teatro Municipal de São Paulo, em 1917. Aqui nós temos a foto do artista Villa-Lobos, tá? E aqui nós podemos observar que no início do século XX, Villa-Lobos viajou pelo Brasil e manteve contato com diferentes estilos musicais regionais. Essas viagens tiveram uma influência definitiva nas produções do músico. E a partir de então, o compositor incorporou elementos do folclore brasileiro, sons da natureza e referência da música popular à sua obra. Essa era uma das principais características dos artistas modernistas, tá? Isso pode ser percebido em composições como danças características africanas, composta entre 1914 e 1916, Suíte Floral, 1916-1918, Amazonas, 1917, e o Irapuru, 1917. Aí nós temos a homenagem ao grande Villa-Lobos na nota de 500 cruzados, tá? A nota de 500 cruzados é uma moeda brasileira adotada entre 1986 a 1989, homenageou Villa-Lobos em um dos lados da nota. O maestro é retratado tendo fundo em uma floresta brasileira, sua constante fonte de inspiração. A obra O Irapuru foi composta em 1917 e, para criá-la, Villa-Lobos usou como referência uma lenda indígena que conta a história do Irapuru, um pássaro típico da Amazônia. De acordo com essa lenda, o Irapuru se transformava em um belo jovem indígena por quem todas as mulheres se apaixonavam. Certo dia, quando se encontrava na condição humana, uma indígena teve ciúmes dele e resolveu acertá-lo com uma flecha, matando-o. Ao voltar à condição de pássaro, o Irapuru tornou-se invisível e dele se ouve apenas o belo canto. O Irapuru, Villa-Lobos, utilizou diferentes instrumentos para reproduzir os sons da floresta. Tá? A flauta, por exemplo, foi utilizada para criar o canto do Irapuru. Essa música também não tem um ritmo constante. Há diversas variações rítmicas e diferentes sonoridades. Acredita-se que, com isso, o compositor tenha tentado retratar os diferentes ritmos da floresta. Tá? Vamos ouvir aí, vamos ouvir a gravação de um trecho do Irapuru, na faixa 7 do CD, e tente perceber as diferentes sonoridades e variações rítmicas no trecho ouvido. O que poderia estar acontecendo nessa floresta? Você consegue identificar em que momento aparece o canto do Irapuru? Comente suas impressões com o professor e os colegas. Você vai fazer essa atividade, tá? E depois nós vamos fazer um comentário sobre essa atividade. Vamos ouvir a música. Unidade 3. Trecho de O Irapuru, de Heitor Villa-Lobos.
Aí vocês viram o som, tá? A música do Irapuru, tá? Produzida pelo o grande compositor Villa-Lobos, tá? E na página seguinte, nós vamos ver os choros e as baquianas brasileiras, tá? Entre as composições de Heitor Villa-Lobos, merece destaque a série Choros, produzida em 1920 e 29, e Baquianas Brasileiras, compostas entre 1930 e 1945. Formada por 12 composições, a série Choros revela a ligação de Villa-Lobos com o choro, estilo musical que surgiu no Rio de Janeiro no final do século XIX. E nessa série, Villa-Lobos produziu peças para violão e piano, instrumentos característicos de sua produção. Choro número 5, a qual Villa-Lobos deu o subtítulo de Alma Brasileira, é uma composição para piano e se tornou uma das obras mais conhecidas do mundo. Vamos ouvir um trecho aí? Unidade 3. Trecho de Choros número 5, Alma Brasileira, de Heitor Villa-Lobos.
Tá aí mais uma produção de Villa-Lobos, tá? Baquianas Brasileira é um conjunto de 9 composições. Nesse conjunto, Villa-Lobos revelou sua postura antropofágica, pois, para criá-lo, o músico brasileiro alimentou-se da produção alemã de Sebastian Bach, músico que você conhecerá nas próximas páginas, e ela incorporou elementos da cultura e do folclore nacional. Uma das obras mais conhecidas e gravadas de Villa-Lobos é o último movimento de Baquianas Brasileira, número 2, conhecido como O Trenzinho do Caipira. Esse nós vamos conhecer também. Essa produção é fantástica, tá? Fantástica. O ciclo das Baquianas Brasileiras, tá? Aí nós temos um texto falando sobre o ciclo das Baquianas Brasileiras, que presta tributo a Johann Sebastian Bach, não apenas no título, mas, sobretudo, por utilizar os procedimentos composicionais próprios desse grande compositor. Outra característica desse ciclo é a utilização do folclore da música étnica brasileira, assim como da música popular urbana, do choro e da seresta, feito pelos conjuntos regionais dos quais participou na sua juventude. A naturalidade com que Villa-Lobos abordou as melodias advindas do folclore é bastante conhecida, tá? Realizar a aproximação entre a música de Bach e a seresta ou o choro foi decorrência natural da vida de Villa-Lobos, que como instrumentista tocava violão e violoncelo. Não por coincidência, ele abriu seu ciclo de 14 choros com uma obra para violão, o celebrado Choro número 1, e em 1930 escreveu a primeira das baquianas brasileiras para a orquestra de violoncelo, iniciando uma série de obras que imortalizaria. Aí nós temos a propaganda, a capa do disco, tá? Que completa o choro das baquianas brasileiras, feitas por Villa-Lobos, tá? Veja que é um quadro de Tarsila do Amaral. E a obra de Bach? Vamos conhecer Sebastian Bach, que foi influenciado pela obra musical de Antônio Vivaldi, tá? Que vimos no tema anterior. O Bach se tornou um importante nome na música barroca, destacou ao escrever concertos com solos para cravo. Cravo, para quem não sabe, é um instrumento de teclas semelhantes ao piano, tá? Além dos concertos, Bach compôs cantatas, peças instrumentais e vocais, geralmente produzidas para ser executadas em datas comemorativas do calendário religioso. Uma das cantatas compostas por Bach foi a cantata BWV 156. Vamos ouvir um trecho dessa cantata aí. Unidade 3. Trecho da cantata BWV 156, de Johann Sebastian Bach. Aí uma música conhecida, eu conheci bastante, na hora que eu escutei essa música, eu conheci essa música de Sebastian Bach, tá?
O cravo e o piano, tá? São instrumentos de teclados com corda. A diferença entre eles está na maneira de como os sons são produzidos. No cravo, para produzir os sons, as cordas são pinçadas, tá? De um modo parecido com o qual se toca violão. No piano, os sons são produzidos por pequenos martelos que percutem e batem as cordas, né? Vamos ouvir, ouçam o som, a diferença dos dois. Unidade 3. Som do cravo e do piano. Cravo. Piano. Aí vocês viram a diferença do cravo para o piano, tá? Na página seguinte, nós vamos ver o Céu de Santa Mara. No ano de 2003, o cantor-compositor brasileiro Flávio Venturini lançou a canção Céu de Santa Mara, na qual escreveu um poema para uma parte da cantata BWV 156. Olha para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão, do universo em nós, a força desse amor nos invadiu. Vamos ouvir a música, vamos? Olha só. Unidade 3. Céu de Santo Amaro, de Flávio Venturini. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.
bater por ti, eu me coloco em tuas mãos para sentir tudo cair que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas descendo da imensidão do universo. A força desse amor nos invadiu. Então veio a certeza de amar você. Bom, vocês viram a música Céu de Santa Amaro, uma música produzida por Flávio Venturini, tá? Na página seguinte tem uma entrevista com o artista sobre a obra de Flávio Venturini e do outro lado, na outra página, tem atividade para vocês fazerem, tá bom? Deixo aqui para vocês um grande abraço, tá? E até a próxima semana. Bom final de semana para vocês. Tchau, fui!